essa aula eu preparei no meu R3, entendeu? Aí eu comecei a ver anatomia, comecei a ver a parte de neuro, e aí um staff meu me pediu, Bruno, tu não queres montar uma aula de anatomia, que eu tô vendo que o pessoal tá perdido. Aí, pô, eu tava gostando de neuro, falei, vamos lá, vou preparar essa aula. E aí eu encontrei um programinha lá, que é Brain Voyager, e aí eu ia fazendo os desenhos, esquemas, negócio colorido, que eu me empolguei na época. Residente tem tempo, né? E aí eu consegui preparar esses esqueminhas, né? Então, essa aula aqui, acho que eu vou colocar assim, grande, né? Fica melhor, não fica? Eu acho que eu não Fica ouço assim, vocês, né? doutor. Fica melhor, né? Fica Então tá. melhor, fica melhor. Então essa parte de neuroanatomia é para abordar, mas eu não tenho a minha seta, né? Vocês não conseguem ver a minha seta, né? Tá, mas enfim. Fica pelo mouse, doutor. Mas dá para Pois é, seguir, deixa eu ver. Tá, dá para eu não seguir, ó. consigo. Então tá. Aqui é para falar de anatomia de sulcos e giros supratentoriais, que é uma parte que eu acho que é mais difícil, né? A parte de ventrículos é mais simples, gânglios da base é mais simples. Essa parte de sulcos e giros realmente é um pouco mais complexa. E eu acho que se vocês se orientarem aqui, já começa a abrir a cabeça para vocês, a cabeça de vocês para o restante, tá? Então a gente vai começar pelo lobo frontal, né, que é o maior de todos os lobos. Ele ocupa aí 1/3 da superfície do hemisfério cerebral e se estende ventralmente do sulco central, tá, até o polo frontal. Tá? Inferiormente, ele vai ser limitado pelo sulco lateral, ou também chamado de fissura de Silvius, que vai separar do lobo temporal. Tá? Então, aí tem um desenho aí esquemático, dividido aí por cores, para ficar mais fácil, mostrando aí o lobo frontal. Poxa, não tem, pronto. Então, vocês observam aqui o sulco central, né? O sulco central, ele vai limitar posteriormente o lobo frontal, e você vê aqui já a porção anterior dele, que é o polo frontal. Então, tudo isso aqui é o lobo frontal. Posterior ao sulco central, você vai ter o lobo parietal, né? Inferiormente ao lobo frontal, você vai ter aqui a fissura de Silvius, né? Que vai separar o lobo frontal do temporal. O sulco central vai separar o lobo parietal do lobo frontal. Essa é a relação desses três lobos, né? E depois eu vou falar para vocês do lobo occipital, tá? Que tem o sulco parieto occipital, né? E que eu vou falar para vocês depois, que aqui é só para vocês terem uma ideia espacial do parênquima cerebral, tá? Tem uma forma bem simples da gente lembrar, assim, que no lobo frontal você vai ter a superfície lateral, tá? No lobo temporal vai ter a superfície lateral, e no lobo occipital vai ter a superfície lateral. Nesses três lobos você vai ter o giro frontal superior, médio e inferior, vai ter o temporal superior, médio e inferior, o occipital vai ter também o superior, médio e inferior. Isso quando a gente fala da superfície lateral, tá? Existem outras superfícies, que são a superfície medial e a superfície inferior, tá? Que aqui, pegando aqui o exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, o narizinho do camarada aqui do esquema. Então, essa aqui é a parte anterior, né? Então, inferiormente você vai ter ali a base, né? Que essa aqui vai ser a superfície basal, e medialmente você vai ter aqui a superfície medial. E essa é a superfície lateral, tá? Então, jogando aqui para esse... Deixa eu ver se aqui aumenta mais. Aumenta mais, ótimo. Aqui nesse esquema é como se fosse uma ressonância, tá? Tanto no plano sagital, quanto no plano coronal e no axial. No axial a gente vê a base, no coronal a gente consegue ver aqui a superfície lateral, a superfície medial e a base, tá?
Na superfície lateral, quais são os giros que a gente vai conseguir ver? O giro frontal superior, o médio e o inferior, e além desses giros vai ter o giro pré-central e o giro subcentral, que a gente vai ver aqui no esqueminha. Giro frontal superior, giro frontal médio e o giro frontal inferior. Observem que o giro frontal superior, ele ocupa grande parte, grande extensão aqui do lobo frontal. É um giro que é medial e vai de posterior a anterior, tá? O que vai separar, por exemplo, o giro frontal superior, o médio e o inferior do giro pré-central? Vai ser o sulco que vai ter aqui o sulco, vai ter aqui o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, né? Aqui é o sulco central, que vai separar o pós do pré-central, tá? Embaixo, a gente vai ter esse giro subcentral, tá? Que é uma região que é difícil da gente distinguir pela imagem, mas a gente sabe que é o encontro desses dois giros, tanto do pós quanto do pré-central. Tá? Eu vou mostrar para vocês melhor isso daqui. Os sulcos, né? A gente tem um sulco pré-central, que eu mostrei para vocês, o frontal superior, o inferior, o sulco lateral, que está aqui embaixo, tá? E o sulco central. Mostrando aqui para vocês, então, sulco pré-central, sulco central, para cá para trás já vai ser logo o parietal, tá? O sulco pré-central vai separar o giro pré-central dos giros frontal superior, médio e inferior, tá bom? Aqui o sulco frontal inferior, e sulco frontal o inferior, e aqui o superior. E aqui é o sulco lateral, ou fissura de cílios, tá? É importante vocês conhecerem os sulcos, porque eles vão separar quais são os giros, tá? Na superfície medial, o que a gente vai ter? A gente vai ter o giro do símbolo, o lóbulo paracentral e o giro frontal superior, tá? Vou mostrar para vocês aqui, superfície medial. Então, a gente tem aqui o camaradazinho lá, para orientar vocês. Então, aqui é anterior, tá? Anterior. Observem que a gente está tendo uma visão da superfície medial, né? Nessa superfície medial, a gente vê quase todo o giro frontal superior. Observem que grande parte da superfície medial é ocupada pelo giro frontal superior, né? Inferiormente ao giro frontal superior, a gente tem o giro do cíngulo, né? E o giro do cíngulo fica bem em cima do corpo caloso, tá? Então, eles têm uma relação anatômica e até embriológica muito íntima, tá? Em cima, né, posteriormente ao giro frontal superior, a gente vai ter o lóbulo paracentral, que vai ser a união ali do giro pré com pós-central, e que na superfície medial a gente não consegue separar esses dois giros. Então, a gente chama de lóbulo paracentral, né? Posterior a isso vai ter o giro pré-cúneo, que já vai ser do parietal, tá? Temos ainda na superfície medial os sulcos também, o sulco do caloso, sulco rostral superior e inferior, e o sulco do cíngulo, com os ramos paracentral e ramo marginal. Então, tendo o nariz como anterior, para vocês se localizarem, nós temos então, lembrando aqui o corpo caloso, né? Então, separando o corpo caloso do giro do cíngulo, a gente tem o sulco do corpo caloso. Separando o giro do cíngulo das demais estruturas, nós vamos ter o sulco do cíngulo, tá? E o sulco do cíngulo, ele tem um ramo paracentral e o ramo marginal, tá? Esse ramo marginal eu vou falar mais à frente também para vocês, né? Inferiormente ali ao giro do cíngulo, a gente vai ter o sulco rostral superior e o inferior, tá? Vamos agora para a superfície inferior, que é a superfície basal. A gente já viu a superfície lateral, a superfície medial e agora a superfície inferior. A gente vai ter o quê? Giro reto e giros orbitários, que é subdividido em anterior, posterior, lateral e medial, tá? Então, aqui no esqueminha,
mostrando para vocês a superfície inferior do lobo frontal aqui, a fissura de Sylvius, tá? E aqui é a base do lobo frontal. A base do lobo frontal é formada pelos giros orbitários, anterior, lateral, medial e posterior, e o giro reto, tá? Quais são os sulcos que nós vamos observar na superfície inferior? Tem o sulco olfatório e os sulcos orbitários que formam tipo um H. Então aqui, force a imaginação de vocês, é como se fosse um H aqui, tá? E essa haste horizontal do H vai separar o anterior o giro orbitário anterior do posterior, e já as hastes laterais do H, laterais já verticais do H, vão separar o lateral do medial, né? Aqui a gente tem um sulco olfatório, onde corre o nervo olfatório, tá? Só um detalhe, por exemplo, pacientes que sofrem traumatismo craniano, e às vezes um local muito comum de lesão são nos polos frontais, na base frontal, nos polos temporais, né? E às vezes você vê a área de encefalomalácia cometendo essa região, e o paciente tem perda do olfato, tá? Justamente por essa relação aqui com o nervo olfatório, tá? Então essa, assim, para vocês terem uma noção assim, da importância da anatomia, né, quando a gente estiver fazendo essa correlação clínica, né? Então, se chega um paciente, TCE, não está sentindo o cheiro, não sei o quê, então você já fica imaginando que tem lesão aqui na base frontal. Então, vamos lá. Quais são os giros do lobo frontal? A gente tem o giro frontal superior, médio e inferior, né, que eu vou mostrar para vocês agora na ressonância, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma ressonância ponderada em T1, né, que é um corte mais anatômico, né, e a gente tá tudo coloridinho aqui, né, tipo, esse vermelho mais escuro, né, o giro frontal inferior, aí aqui o médio. No plano coronal é bem legal de separar, né, o que é superior, médio, do inferior, né, eu sempre uso o plano coronal para separar os giros da superfície lateral, né, porque fica mais fácil de ver. Então aqui você tem o sulco frontal superior, o sulco frontal inferior, o giro frontal inferior, giro frontal médio, giro frontal superior, tá? No plano axial é um pouco mais difícil, mas você sabe que o giro mais medial vai ser o giro frontal superior, né? E vai ter o giro médio ali do lado, giro frontal médio, giro frontal inferior. Como que a gente vai fazer para encontrar o sulco frontal superior, né? Aqui o sulco frontal superior vai separar, né, o giro frontal superior do giro frontal médio, né? E o sulco frontal inferior vai separar o que é giro frontal médio do giro frontal inferior. No plano coronal, como eu falei para vocês, eu acho mais fácil de encontrar. No plano sagital é um pouco mais difícil. O giro frontal inferior é mais fácil de ver, porque ele tem esse formato aqui de M, eu vou mostrar para vocês depois. Então, acima dele vai ter o giro, o sulco frontal inferior e o giro frontal médio aqui. No plano axial, é um pouco mais difícil que no coronal, mas dá para ver o giro frontal, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, separando o giro frontal superior do médio do inferior. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora nos demais planos, tá? Para vocês poderem acompanhar. Então, só para ter uma ideia, aqui é um plano sagital puro, né? Puro não, um parasagital, né? Que a gente vai pegar aqui o giro frontal superior, tá? Então, isso aqui tudo é giro frontal superior, tá? Nesse corte, a gente vai também ver a parte da superfície medial, mas eu vou falar para vocês depois, tá?
Nesse corte aqui, é mais ou menos nesse nível aqui, tá? Que a gente vai ver já o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Tá? Então, olha aqui o giro frontal médio e inferior. E no mais lateral possível, a gente vai dar de cara aqui com o giro frontal inferior, que ele está bem aqui, ó. E aquele Mzinho que eu estava mostrando para vocês. Tá? No plano axial, tá bem colorido. Desde lá do cucuruco, né, você vê o giro frontal superior, né, que ocupa grande parte da superfície medial ali, giro frontal médio, e aqui é o giro pré-central, tá? Por quê? Porque a gente está lá em cima. O giro frontal inferior vai aparecer mais lá embaixo. Então, no nível um pouquinho mais abaixo, giro frontal superior, giro frontal médio, começa a aparecer aqui o inferior, e aqui uma parte do pré-central. Né? Já como quando começa a aparecer os ventrículos, aí você já tem já esses 4 giros aparecendo, frontal superior, médio, inferior e o pré-central. E no nível que aparece ali os gânglios da base, além dos giros frontal superior, médio e inferior, já vai ter a ínsula que eu vou falar para vocês mais tarde. No plano coronal, como é que a gente vai ver? Ó? Giro frontal superior, tá? Observe que ele ocupa grande parte da superfície medial, parte da superfície lateral, giro frontal médio, giro frontal inferior, e a base do lobo frontal, a gente vê os giros orbitários. Né? Então, a gente está nesse nível aqui, ó, lá na frente. Num nível um pouco mais atrás, né, a gente já vai ver melhor o giro frontal superior, médio e inferior, ainda vê os giros orbitários, e começa a ver aqui, ó, o giro reto, tá? O giro reto. Na sequência T2, no plano coronal, você consegue ver um pontinho bem aqui. Esse é o nervo olfatório, tá? Consegue ver bem aqui. Eu não tenho uma sequência T2 aqui, mas quando vocês forem ver uma ressonância de crânio, procurem um T2 que vai dar para ver direitinho, tá? E num plano aqui um pouquinho mais posterior, já quando aparecem os ventrículos, você vê todo o lobo frontal, né? Giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior, aí tem a ínsula e os giros orbitários aqui, tá? A ínsula, gente, é um caso à parte, tá? Quando eu pesquisei, aí alguns autores falavam que fazia parte do lobo frontal, outros falavam do temporal. A maior parte deles consideram a ínsula como se fosse um lobo rudimentar, tá? Que eu vou falar para vocês mais tarde. Vou falar só um pouco da fissura silviana aqui, que é a fissura de Sylvius, tá? Que ela tem uma porção esfenoidal e uma porção opérculo insular, tá? Ela tem esses ramos aqui, horizontal posterior, horizontal anterior, tem esse ramo ascendente anterior, o posterior e o ramo descendente posterior, tá? Eu vou abordar um pouquinho mais disso para vocês lá na frente. Mas o principal de eu falar disso agora é para vocês entenderem um pouquinho do giro frontal inferior. Que o giro frontal inferior, ele é subdividido nessa porção, nessa parte orbital, nessa parte aqui triangular e a parte opercular. E essas subdivisões são devido a esses ramos aqui da fissura silviana que separa esses segmentos do giro frontal inferior, que parece esse M, tá? Então, só para vocês ver se acordam aí um pouquinho, que eu já passei quase 30 slides aqui, eu queria que vocês abrissem o áudio de vocês e me falassem aí onde vocês acham que está a lesão. Se ela é uma lesão que está no lobo frontal, que está no lobo parietal, que está na ínsula. Vocês conseguem abrir o áudio aí e falar?
algum R2? Quem é que está na frente aí que eu não consigo ver aqui? Todo mundo? Cadê? Pô, aí se eu procurar aqui, eu saio da apresentação, né? Olha, pela ordem alfabética, Amanda. Amanda, você foi escolhida aí. Cadê? Doutor, você pode só voltar na imagem? Aqui, Isso. pronto. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu acho que é lobo frontal. Tá. Opérculo, não tenho certeza. Eu vou colocar mais uma imagem aqui. Tu consegue, depois de falar que tá o lobo frontal, tu consegues especificar? Tá, eu giro médio. Lembrando, a gente já está nos ventrículos Superior. aqui, né? Tá. O mais medial é o giro frontal superior, né? Superior, médio, inferior. Isso, Eu acho que é giro exatamente. frontal inferior. Exatamente. Ó, a gente tem aqui, localizando o giro frontal superior, que é o mais medial, a gente vai ter o sulco frontal superior. Separando o sulco frontal superior, a gente tem o giro frontal médio. Do lado do giro frontal médio, sulco frontal inferior. Então, esse aqui é o giro frontal inferior. Muito bem. E aqui já é fissura silviana, né? Então, o inferior fica ali coladinho na fissura silviana. Tá? Então, uma última imagem aqui. Tu consegues me dizer... Ó, olha só aquele M que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Então, só relembrando. Tem aquela parte orbital, que fica perto da órbita, né? É a anterior. Tem a parte triangular, olha só, parece um triângulo. E essa aqui é a parte... Opérculo. Opérculo, né? Exatamente, que está perto aqui do opérculo. Então, é isso aí. Muito bem, a gente tem aqui no colorido giro frontal inferior, né? Giro frontal inferior e giro frontal inferior. Muito bem, muito bem. Então, nós vimos agora a superfície lateral, né? Vou mostrar para vocês agora a superfície medial, tá? Vou falar aqui do giro do cíngulo, giro frontal superior, que fazem parte da superfície medial, tá? No plano axial, vocês observam que o giro do cíngulo, como ele está ali em cima do corpo caloso, então ele fica bem medialmente, olha só, o giro do cíngulo e o corpo caloso, tá? O corpo caloso é a substância branca que atravessa e comunica os dois hemisférios, né? Então é o maior trato de substância branca que a gente tem, né? E em cima dele fica o giro do cíngulo, tá? Então, só para vocês observarem aqui, superfície, a gente está no plano sagital puro, né, que a gente tem aqui corpo caloso, né? Em cima do corpo caloso, a gente vai ter o sulco do corpo caloso. Em cima do sulco do corpo caloso, nós vamos ter o giro do cíngulo, tá? Giro do cíngulo. E acima do giro do cíngulo, temos o sulco do cíngulo, que vai separar aqui o ramo do sulco do cíngulo, o ramo paracentral. Tem o ramo marginal. Esse ramo já abaixo ali, nós vamos ter o sulco rostral superior e o inferior, tá? Então, aqui, o giro frontal superior e o giro do cíngulo, que são os dois grandes giros da superfície medial, né? Os giros orbitários e o giro reto fazem parte da base frontal, então, giros orbitários, giro reto. No plano axial, a gente vê giro orbitário e giros retos. Aqui, os giros orbitários, observe aquela forma em H dos sulcos orbitários, né, separando anterior, medial, posterior e lateral. Isso aqui é uma peça, aquele formato em H.
esse formato em H na ressonância é difícil de ver algo bonito desse jeito, tá? Tem muita variação, mas tem que usar a imaginação e saber o que é medial, lateral, anterior e posterior, tá? Tem muita variação anatômica aqui, eu não vou dar detalhes aqui desse artigo que eles falavam sobre isso. Giro reto, né? Aí sulco olfatório e os giros orbitários, né? Então, tentando separar aqui o giro orbitário medial, lateral e o posterior para cá. O anterior, ele vai ser anterior. Olha só, no próprio programa, o sulco em H não é um H perfeito, tá? Então, não esperem um H perfeito, tem que usar a imaginação. Viu uns 2 traços assim? Então, pronto, já traçam outro aqui para fazer o H, tá? Então, posterior, lateral, anterior e o medial. Na prática, se vocês tiverem dúvida, coloquem giros orbitários, tá? Mas, se for só o medial, aí coloca só o medial. Se for só o anterior, coloca só o anterior, mas na dúvida, coloca giros orbitários. Agora, giro pré-central e subcentral e lóbulo paracentral. Vamos ver aqui. Então, no plano sagital, giro do símbolo e o giro frontal superior. O lóbulo paracentral, que é aquela união ali do pré-central com do pré-central com o pós-central. E no plano coronal, no plano axial, vamos ver nas outras imagens. Tá. Essa é uma parte muito importante da aula, tá, gente? Quem estiver aí dormindo, levanta, toma uma água, toma um café, mas assim, uma coisa muito importante, que seria o pontapé inicial aqui para vocês, é encontrar o sulco central, tá? Que encontrando o sulco central, você consegue separar o que é frontal do parietal. Aí, a partir daí, fica mais fácil, tá? Então, a gente vai tentar ver tanto no plano sagital, no plano coronal é difícil da gente ver, tá? Mas no plano axial também ajuda para a gente encontrar. Né? O sulco central, ele é usualmente contínuo, né? Sem interseções, né? Então, na frente dele você vai ter o giro pré-central, atrás vai ter o pós-central. Então, ele vai correr ali livremente, sem nenhum giro, sem nenhum sulco intermediando ele ali, tá? Imediatamente anterior, ele fica localizado imediatamente anterior ao ramo marginal do sulco do símbolo, né? Lembra que eu falei para vocês do sulco do símbolo, que tinha um ramo paracentral e o ramo marginal. Esse ramo marginal que é um reparo anatômico muito importante para a gente localizar o sulco central, tá? Outros detalhes aqui do sulco central, ele não intercepta diretamente a fissura silviana, né? Lembrem aqui que tem um giro subcentral, então outros giros, eles atingem a fissura silviana, tá? O sulco central não. Então, no plano sagital, é fácil de encontrar o sulco central porque ele não atinge a fissura silviana, tá? Ele vai atingir o quê? O giro subcentral. Isso aqui é um detalhe que eu uso até para tomografia, né? O sulco central, ele se distancia em torno de uns 5 centímetros da sutura coronária. Se pode ver tanto no plano axial quanto no coronal. Na tomografia fica mais fácil de ver isso, tá? Por quê? Porque você vai ver bem o osso. E você não tem a anatomia tão detalhada quanto na ressonância. Então, por isso que é um reparo anatômico importante para tecer, tá? Então, aqui o sulco central, tá? E aqui o sulco central. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, existem vários sinais para descrever o sulco central, né? O sulco frontal superior, ele termina é o sinal do sulco frontal superior terminando no sulco pré-central, que ocorre em 85% dos casos. Aí tem aqui o sinal do gancho, o sigmoide, o bigode,
o sinal do sulco pós-central bífido. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui isso daí, tá? Então, esse sinal do gancho em S, tá? Então, esse aqui é o sulco central, tá? Tá aqui em vermelho, o sulco central. Então, observem que ele tem esse formato de gancho no plano axial, tá? Esse é um dos sinais para a gente encontrar o sulco central. E esse gancho, ele corresponde justamente à área motora, né? Imagine que a área motora é uma região assim, muito desenvolvida do cérebro, tá? E que a diferenciação ali ela é muito importante. Então, por isso que o giro pré-central acaba sendo um giro um pouco mais gordo, por causa dessa região da mão, que é uma definição assim, motora muito detalhada que a gente tem. Então, ela acaba sendo assim, entre aspas, super desenvolvida, tá? Outro detalhe, esse aqui foi um que eu gosto bastante de usar, que é, peraí, olha aqui, observem aqui, no plano axial, existe esse sinal que é o sinal do bigode, tá? Olha aqui o bigode da Mona Lisa, olha aí, tá? Olha aqui o sinal do bigode. Então, esse sinal do bigode, ele é importante porque que esse aqui é justamente o ramo marginal, né, do sulco do cíngulo. Lembra que eu falei para vocês? Que ele sai da superfície medial e vai para a superfície lateral. Essa superfície lateral, o ramo marginal vem para cá. À frente do ramo marginal, que a gente vai encontrar o sulco central. Tá? Então, é um reparo anatômico que eu uso na maior parte das vezes, na prática. Tá? E a gente encontra isso aí em até 96% dos casos. Outro sinal aqui é o sinal do sulco na linha média. Então, se você for nos cortes mais craniais possíveis, mais cranial possível, você vai ver que o sulco central, ele é o que menos toca ali a linha média, tá? Então, todos os outros eles vão tocar e ali ele é o que fica mais profundamente ali até tocar a linha média, tá? É o mais profundo. Existe outro detalhe que estava ainda relacionado ali ao ramo motor. Reparem que existe essa diferença aqui, né, de espessura do giro pré-central para o pós-central, né? Que o giro pós-central ele é mais fino do que o pré-central, né? Justamente por essa diferenciação da área motora. Então, entre esses dois giros, que tem uma diferença importante na espessura, você vai encontrar o sulco central, tá? Então, são várias dicas para encontrar o sulco central, para vocês depois não terem desculpa aí, pô, eu não estou vendo o sulco central. Não. Quer encontrar a lesão? Primeiro acha o sulco central. Depois de encontrar o sulco central, aí você já sabe, acima, na frente do sulco central é frontal, atrás do sulco central é parietal. A partir daí já começa a definir os outros sulcos, tá? Tá, falamos bastante sobre o sulco central, agora vai ser o sulco pré-central, tá? Normalmente, ele vai ter duas partes, uma parte superior e inferior. Ele intercepta o sulco frontal superior, né, que vai ter um formato em T. Ele marca o final anterior do giro pré-central, que é motor, e ele vai interceptar o sulco frontal inferior, assim como a fissura silviana. Tá? Então, sulco central, lembrando aqui, sulco central, ele é um sulco que não tem interseção de nenhum outro sulco. Por quê? Porque ele é limitado pelos giros pré e pós-central. Na frente do sulco central, a gente tem o sulco pré-central, tá? Que é interceptado pelo sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, tá? E lá na superfície basal, o sulco pré-central vai interceptar a fissura silviana, o sulco de Silves aqui, tá? O sulco lateral.
Assim como o sulco pré-central, assim como o sulco central, o pré-central também tem vários sinais, né? Tem o sulco, o sinal do sulco frontal superior, né, que até 85% vai terminar no sulco pré-central, né? O sulco frontal superior terminando aqui no pré-central. Geralmente ele vai ter duas partes, né? Isso está aqui interceptado pelo sulco interparietal também, e marco final posterior do giro pós-central, que é sensitivo. O que eu costumo fazer na prática? Eu localizo o central. Localizando o central, olha aqui, sinal do bigode, na frente do sinal do bigode vai ter o sulco central, na frente do sulco central é o sulco pré-central, entendeu? Então, eu concentro minhas forças aqui para o sulco central, tá? Então, aqui a gente vai ter mais uma parada para poder testar vocês, ver se quem está acordando, quem está dormindo. Vamos lá, depois da Amanda, na sequência, depois da Amanda, o Assuane vai ser uma das últimas, Matheus um dos últimos, Osmar também é lá para baixo. Cadê o restante do pessoal aqui? Cadê? Depois da Amanda. Cadê? De R2 só tem Amanda, Matheus. Depois é todo mundo MO, é isso? Então és tu, Matheus. Creio que sim, doutor. Então pronto. Vamos lá. Vamos lá. Aproveita a oportunidade aí, olha aí. Então, aqui é uma lesão, tá? Que aí eu quero que tu me digas onde é que tá. Tá no frontal, parietal, occipital. Tá certo. A lesão, a gente acha o bigodinho, né, como o senhor falou. Isso. Aí a gente percebe o sulco central e ela está anteriormente ao sulco central. Estaria localizada entre o sulco central e a região pré-central, caracterizando o lobo temporal. Lobo? Temporal. Na frente do sulco central, a gente tem, atrás do sulco central, a gente tem um lobo parietal, e na frente do sulco central a gente tem um terço do parênquima cerebral aqui, que é o tema da aula, que é o início do tema da aula, né, que é o frontal. É o frontal. Eu me confundi, eu achei que fosse para o parietal já. Aí o parietal fica para trás, e o frontal fica aqui para frente, né, então, a gente, em alguns casos, né, como eu já vi alguns colegas, ele tá muito para trás, aí fala que é parietal. Não, está na frente do sulco central, então ele é frontal, né? Então, por aqui, tu consegues dizer se ele é frontal superior, médio, inferior, ou se é giro do símbolo, giros orbitários, ou giro reto? Eu precisaria de outra imagem. Isso. Então, vamos lá. Eu não te ajudei muito, porque eu acho que ficaria mais fácil ver no coronal. Mas, se a gente está conseguindo, só voltar aqui um pouquinho. Tudo bem. Observa que a gente consegue ver a lesão um pouquinho aqui na superfície medial, né? E aqui é superfície lateral. Então, existe um giro que a gente consegue ver tanto na superfície medial quanto na superfície lateral, né? A gente não vai ver tanto na base. Então aqui a gente consegue ver giro, a face medial e a face lateral. Tá? Região singular. Aí, aqui, já no sagital, a gente vai ver a maior parte da lesão na superfície medial, né? Então, aqui é ventrículo lateral, acima do ventrículo lateral a gente vai ter o corpo caloso, em cima do corpo caloso vai ter o giro do cíngulo. Não dá para definir isso tão bem aqui, porque esse aqui é um corte para sagital, tá? Não é um sagital puro. No sagital puro a gente já vê todas essas estruturas que eu falei para vocês. Mas como
esse plano sagital aqui, ele é parasagital, desculpem, então a gente vê mais ou menos aqui, tá? Então, ele está superior, né? Tá. Né? Ele está superior, né? E a gente consegue ver também na superfície medial. Tu consegues lembrar aí qual é o giro que a gente consegue ver bem na superfície medial e na superfície lateral também? Seria o superior frontal? Isso, o frontal superior. Frontal superior, isso. Que aí no plano coronal fica fácil, né? No plano coronal fica fácil. Então a gente tem a superfície aqui, ó, bem o meio, né? A superfície medial a gente vê aqui. Então o giro frontal superior, ele é medial. Aqui é o giro do cíngulo. Aqui nós já vai ter o corpo caloso, né? Então, giro frontal superior, sulco frontal superior. Aqui, sulco frontal médio, e giro frontal médio, desculpa, sulco frontal inferior e o giro frontal inferior, né? Então, quando a gente coloca nos 3 planos, fica mais fácil, né, da gente ver a lesão, né? Então, só com uma precisa de experiência, com as 3 aí já fica bem mais fácil, tá? Então, para vocês observarem aqui, superfície medial, está colorida aqui, e a gente vê que ele vai até anteriormente, né? Olha aqui o giro frontal superior, né? Tanto na superfície medial quanto na superfície lateral. E no plano coronal, a gente consegue ver o giro frontal superior, que corresponde a essa área que a gente viu aqui, né? Muito bem, muito bem. Então, aqui a gente finaliza a parte de lobo frontal, tá? Então, agora a gente vai começar a estudar um pouco do sulco pós-central, tá? O sulco pós-central já vai ficar na parte do lobo parietal, tá? Então, o sulco pós-central, ele vai ser posterior ao sulco central, que vocês já encontraram. Por isso que eu acho importante encontrar o sulco central, que a partir daí a gente consegue encontrar quase tudo, tá? Então, atrás do sulco central, o sulco pós-central, tá? O sulco pós-central, ele vai ter um sulco intraparietal, né? Que vai interceptar o sulco pós-central. No plano axial, a gente vai poder ver o sulco pós-central, que ele é bífido, entendeu? Justamente por esse formato aqui no caso, o giro pós-central, ele parece que a Itália, né? É meio aquela bota lá da Itália, e vai ter essa parte bifurcada aqui do sulco pós-central, tá? Poxa, eu pensei que ia falar do sulco, do lobo parietal, mas tá temporal. Mas enfim, depois a gente vai voltar lá. Então, nós temos aqui a fissura de Sylvius, né? Separando o que é frontal do temporal, tá? O sulco parieto-occipital que vai separar o que é occipital do temporal, tá? Então, vamos lá. O temporal, o raciocínio temporal é bem parecido com o frontal. Eu acho que foi por isso que eu coloquei nessa divisão aí, tá? Então, o lobo temporal, é importante a gente tentar ver essa reentrância pré-occipital ou a veia de Labé, né? Que no esquema, a incisura pré-occipital é onde vai passar a veia de Labé, né? Isso aqui que vai separar o que é occipital do temporal, né? Superiormente vai ter a fissura silviana, anteriormente o polo frontal e posteriormente essa incisura pré-occipital. Então seria mais ou menos aqui. Eu vou mostrar para vocês em outros cortes como que a gente vai encontrar ou imaginar que a veia de Labé está passando por aqui, porque, por exemplo, aqui a gente não vê a veia de Labé, tá? Então, como a gente vai dividir
o lobo temporal anterior e posterior, né? Primeiro a gente tem que ver o que é o polo temporal. Então, o polo temporal é aqui, e ali tem o conduto aditivo interno, né? Então, no conduto aditivo interno, você vai, a partir daqui, você separa o que é anterior, que vai ter o polo temporal, e posterior, que vai ser a porção posterior do lobo temporal, tá? Outra forma, pelo lobo frontal, você separa pelo límen insular, tá? Então, anteriormente você vai ter o polo temporal, e aí uns cortes mais atrás você vai ter ali temporal, aí chega no límen insular, isso aqui também vai dividir o que é lobo temporal anterior da porção posterior do lobo temporal, tá? Então esse aqui é o número 1, que pega ali a ponta, o número 2, aqui mais ou menos é o límen insular, então a região posterior do lobo temporal e a região anterior. Eu coloquei a ínsula aqui no meio do lobo temporal, né, por estar ali em íntimo contato, tá? Ele tem os giros curtos e longos, eu vou mostrar isso aqui em outras imagens. Os giros longos, eles são posteriores, né, e tem a mesma orientação dos sulcos parietais, tá? Eu vou mostrar para vocês. Os giros curtos, eles são anteriores e tem a orientação dos giros frontais, tá? O giro temporal superior, né, que delimita ali o opérculo, tem um formato triangular no plano axial. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um corte de cadáver, tá? Mostrando a ínsula, tá? Os giros posteriores da ínsula, que vão seguir os sulcos vão seguir a orientação do lobo parietal, e os giros curtos são anteriores, tá? E vai seguir já a orientação lá dos sulcos frontais. A ínsula, ela também tem um sulco central, que é só dela, tá? Mas, assim, na prática, o que a gente observa? Quando tem um AVC, a gente consegue ver a separação de AVCs que acometem os giros longos e os giros curtos da ínsula, isso a gente consegue ver. Aí, se for metástase, também vai ver, mas eu não vou entrar em detalhes porque tem muita variação anatômica, tá? Ó, aqui também giros longos e os giros curtos da ínsula, tá? A porção anterior e a porção posterior. A mesma coisa aqui, tá? Eu não vou entrar no detalhe da ínsula para a gente não se estender muito. Só para vocês terem uma ideia aqui, a ínsula tem o límen da ínsula superior, inferior e anterior, né? Tentando fazer uma correlação aqui de um cadáver, tá? Com a imagem da anatomia, da ressonância, seria mais ou menos assim, né? Os giros longos, né, da ínsula, os giros curtos, que são anteriores. Então, você vê aqui giros curtos da ínsula e os giros longos da ínsula. E aqui o sulco central. Olha a orientação dos sulcos, como seguem os sulcos parietais, e essa orientação dos giros curtos, já seguindo a orientação dos sulcos frontais, tá bom? A ínsula, a gente também vai ter um limite dela anterior na junção das cápsulas externa e interna, tá? Na porção anterior. Posteriormente, ela vai ser delimitada ali pela comissura posterior. A comissura anterior, ela vai dividir mais ou menos a ínsula ao meio, que é onde tem o sulco central, né? O sulco central da ínsula. E o sulco central da ínsula que vai separar os giros anteriores, que são giros curtos, dos giros posteriores, que são giros longos, tá? Rapaz, eu quero ver na prática, se a gente já apareceu alguma lesão lá, eu quero ver quem vai lembrar dessa parte da ínsula, que essa parte da ínsula, a gente, é um detalhezinho assim que quem não prestar atenção, isso passa desapercebido. Mas vamos lá, peraí.
Como que eu vou separar os giros curtos dos longos? Eu já mostrei para vocês, né, a comissura anterior. Ela vai separar o que é anterior do posterior, né? Pelo plano coronal seria pelo límen insular também, tá? E os opérculos, né? Então, o que são, quem são, onde vivem, isso existe mesmo, opérculo. Então, para vocês, não sei se vocês lembram aí na época do colégio, tinha o opérculo, né, que é aquela região lá do peixe, onde ficam escondidas as brânquias e tudo mais. Então, o opérculo é justamente essa região que esconde a ínsula, né? Então, na embriologia, a ínsula é vista como um lobo rudimentar que não desenvolveu porque o frontal foi lá, o temporal foi lá, cresceu e não deu espaço para ela. Entendeu? Então, essa região aqui que esconde a ínsula é chamada de opérculo, né? Então, tem o opérculo temporal, o opérculo frontal, o opérculo temporal, e posteriormente vai ter o parietal. E a própria ínsula vai ter a porção dela, né, opercular, tá? No plano axial, como é que a gente vai ver o opérculo, né? Então, tem essa porção triangular do giro temporal superior, tá? Que vai esconder a ínsula, então é o opérculo temporal. Tem o opérculo frontal, que vai esconder ali a ínsula também, né? Tem aqui esse aqui, o giro temporal superior, que é o opérculo temporal, que vai esconder a ínsula. O opérculo frontal, é a porção opercular do giro frontal inferior. E esse aqui seria o opérculo parietal, tá? No plano axial, é mais difícil de separar, mas aí a gente pega a ínsula, a gente pega ali a ínsula, olha a ínsula aqui, tá? E ali no meio da ínsula você vai ter separado o que é opérculo frontal do opérculo parietal, tá bom? Vamos lá. Depois do Mateus, vem o Osmar, é isso? Osmar, já estou colocando as 3 imagens aí para ti, para tentar definir aí, não ter dúvida. Primeira pergunta é sempre onde é que está? Se é lobo frontal, temporal, parietal, occipital, lembrando que eu não falei do occipital ainda, então deve estar num dos outros 3 que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem aqui axial, coronal, e tem um outro axial aqui. Tu estás aí? Cadê? Ah, tá desativado o microfone, é isso, Osmar? Se quiser escrever aí, pode escrever. Deixa eu tentar separar aqui, peraí. Deixa eu ver. Eu não consigo ver o texto e a aula ao mesmo tempo. Cadê, profissional? Consegue escrever aí, Osmar? Onde é que tu acha que está a lesão? Se é frontal, se é parietal? Soane, se quiseres ajudar aí o Osmar, que o Osmar já está tendo problema técnico. Para ver se vocês acordam aí. Para a gente poder seguir, já são 9h10. Foi? Acho que o Osmar não está aí, Bruno. Ah, tá. Então, peraí, ele caiu. Então, vai lá, Suane. Então, sobrou para ti. Tu consegue dizer se é frontal, se é parietal, se é temporal? Isso. O que te ajudou? Qual desses? Não, o plano coronal, exatamente. O plano coronal, perfeito. Viu como o plano coronal é mais fácil mesmo? Porque você tem a superfície lateral, né? Então fica bem mais fácil de localizar, né?
Agora, como a gente acabou de falar de opérculo, poxa, a gente já falou que é giro frontal inferior, então já fica fácil saber, né, qual é o opérculo, né? Que aí, no caso, é o opérculo frontal, né? Então, quando a gente pega aqui no plano axial, aqui é um T1 axial com contraste, né? Então a gente vê só esse pontinho aqui que realçou pós-contraste. E no plano axial é difícil, é muito difícil dizer qual é o opérculo, né? A gente vê aqui a ínsula, mas aqui, pô, você não sabe, né? Se foi feito nesse plano ou se foi feito nesse plano axial. Então, se fosse nesse, seria o giro temporal superior. Mas como foi nesse plano, então o real, o nódulo, isso aqui é tudo edema, tá? São coronal T2. Então, a lesão está neste plano aqui, né? Olha aqui o edema no flare. Então, aqui está a lesão, né? No T2, não sei se está aqui ou se está aqui, acho que deve estar aqui. Então, foi feito nesse plano. Então, esse aqui é o opérculo frontal, tá? Então, sim, agora nós vamos começar realmente o lobo temporal, tá? Então, vimos frontal, vimos a ínsula, que é uma ilha aí, entre o temporal e frontal, e eu vou falar agora só do temporal, tá? Vamos começar pela parte da face lateral, que vai ter, assim como o giro frontal vai ter o giro temporal superior, médio e inferior, né? E vão ter outros giros temporais, que são os giros transversos, né? Eu vou falar mais do giro de Herschel aqui. Então, no plano sagital, fica mais fácil da gente identificar os giros temporais, porque a gente tem o giro temporal superior, médio e inferior, né? A gente vê melhor a superfície lateral aqui, né? Então, nos outros planos, fica bem simples, né? Então, aqui no lobo temporal, assim como no frontal, nós vamos ter o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior, separando o temporal superior do médio e o médio do inferior, tá? No plano axial, o que a gente vai ver? Lá embaixo, na base do crânio, a gente vai ver o giro temporal inferior, né? Aí subindo um pouquinho mais, já começa a ver o giro temporal médio e subindo mais o giro temporal superior, tá? O hipocampo, a gente vai ver depois quando falar dos giros temporais da superfície medial, tá? Isso aqui é a superfície lateral, tá? Então, mais outros planos aqui, vocês veem, quando começa a aparecer os ventrículos, você tem ainda giro temporal aqui, tá? Então, gânglios da base, aí já começa a sumir os gânglios da base, começa a sumir o giro, o lobo temporal também. No plano coronal, então a gente vai ter também, né, desde o polo temporal, a gente vai seguindo posteriormente, né? Giro temporal superior, médio, inferior, temporal superior, médio, inferior, o hipocampo, né? E a gente vai seguindo até lá posterior, tá? Existe o giro temporal transverso anterior, que é o giro de Herschel, ele está localizado numa linha traçada superiormente a partir do conduto aditivo e vai sair do giro temporal superior, é uma perna superior que aparece. Então, você tem aqui o giro pós-central e vai estar, cadê? Você vai ver o giro temporal transverso anterior, aqui o giro de Herschel, no nível do conduto aditivo interno, tá? Tá aqui. Sem as cores, fica mais fácil, o giro temporal transverso anterior e o posterior. O anterior, que é o giro de Herschel, tá? No plano sagital. Então, no plano coronal, a gente vê o giro temporal superior, giro temporal superior, giro temporal superior, e aí observem que ele tem esse formato aqui de Y, tá? Então, giro temporal superior, aí sai
esse giro transverso, que é o giro de Herschel, né, o centro auditivo, tá? Isso aqui é importante. Lembrar, perto do conduto auditivo interno, ouvido, audição, tá? Esse aqui é o centro auditivo, tá? Então, se tiver lesão no giro temporal superior, pensem que o paciente vai ter perda auditiva, já de origem central, tá? No plano axial, o giro de Herschel, ele vai ser observado nessa porção posterior do giro temporal superior, tá? Então, eu falei do lobo temporal, falei da face lateral, agora eu vou falar da face basal e medial, né? Que nós vamos ter o hipocampo, a amígdala, e os giros parahipocampal e o occipito temporal, né? Então, superfície lateral e a superfície medial e a base, né? Giro parahipocampal e o giro occipito temporal. Então, desde um plano mais anterior, vai seguindo posteriormente, né? Vai encontrar o hipocampo e a amígdala ali superiormente, e continua tendo giro parahipocampal e o occipito temporal medial, tá? Ops. Vamos lá, a gente já está terminando. Temos aqui o corno temporal do ventrículo lateral, isso no plano sagital, tá, gente? Plano sagital, o giro parahipocampal, o hipocampo, a amígdala e o giro occipitotemporal medial. No plano axial, a gente vai ver a amígdala ali anteriormente e o hipocampo aqui atrás do corno temporal do ventrículo lateral. Tá, então vimos o lobo frontal, vimos a ínsula, lobo temporal, e estamos caminhando para o final, tá? Não durmam, que agora vai ser o lobo parietal, tá? Lobo parietal, nós temos os principais segmentos, são o lóbulo parietal superior e o inferior. Tem só um minutinho, gente, que está chovendo horrores, eu acho que a janela está aberta. Só um minuto, por favor. Só um minuto, eu vou fazer aquele comentário.